Olá, boa noite para quem está chegando. Olá, estão me ouvindo, gente? Estão me escutando bem? Oi, boa noite para todo mundo. Eu pedi muita serenidade para hoje estar falando coisas que realmente importam para vocês, né? Esse momento estranho que a gente está passando. Pedi muito para poder estar trazendo um pouquinho de paz para o coração de vocês. Eu acho que todo mundo está precisando, né? Um pouco de paz, um pouco de colo, um pouco de acolhimento. Então, hoje eu vim falar de culpa, preocupação na criação dos filhos, né? Essa culpa que tá. Dizem que quando nasce uma criança, na verdade, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A culpa já nasce junto com a mãe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Nós que nos sentimos às vezes culpadas, né? E o que adianta se sentir culpada, né? Então, como que a gente tem que ressignificar também essa emoção, essa emoção mesmo que é a culpa. Eu falo que a culpa e a preocupação, elas são mais ou menos, são parecidas, né? A culpa, eu considero a culpa uma prisão do passado e a preocupação uma prisão do presente. Então, do futuro. A gente deixa de viver o presente por causa de culpas e por causa de preocupações. Então, são duas emoções que nos paralisam, né? Então, elas são inúteis, assim. São úteis se você toma consciência delas e modifica, né, e transforma. E aí eu vou falar realmente quando a gente toma a responsabilidade pra gente, a gente transforma essa culpa em ação. Então a culpa ela é importante nesse sentido de você sentir que fez algo que poderia ter feito melhor ou deixou de fazer algo que poderia ter feito e se responsabilizar, né? Porque ficar no sentimento de culpa parado, só sentindo culpa, soa um pouco como vitimismo, vocês não acham, né? De preferir ficar aqui parada na minha culpa em vez de escolher uma ação ou me responsabilizar e modificar o presente, né? Então, quando a gente vive o presente, é muito importante que a gente, para estar no presente de forma plena, a gente precisa responsabilizar pelos erros do passado, e a gente não aprendeu isso também, né? Porque a gente, principalmente quem veio de criação autoritária, a gente foge dos erros e a gente sente culpa o tempo todo, mas também não se responsabiliza pela culpa. E a gente fica muito naquela posição egocêntrica, né? De que eu tenho culpa, ai meu Deus, coitado de mim, tudo isso é culpa minha, mas não transformo, né? Não me responsabilizo. Então, por quê? Se responsabilizar e mudar dói mais, né? Dói mais e precisa da nossa ação, né? A culpa não, a culpa faz com que as pessoas tenham pena da gente, entre aspas. Então é como se a gente estivesse saindo do papel de protagonista, sabe? Então, assim, como se a gente não conseguisse fazer diferente e a gente consegue. Então, a culpa é muito isso. Eu resolvi fazer essa live sobre essas duas emoções que eu considero emoções que nos paralisa, né? Nos imobiliza e para mim, são inúteis porque elas não conseguem. A gente não consegue mudar o passado, né? O que foi feito, foi feito. A gente não, o que a gente deixou de fazer, a gente deixou de fazer. Não tem jeito de mudar. Então, eu posso sentir a culpa que for, eu posso ficar me remoendo na culpa, que eu não vou conseguir mudar o passado. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo me responsabilizar e mudar o presente e tentar transformar o futuro, né? Mas a culpa não me leva a lugar nenhum, né? Se eu não me responsabilizo, então se eu não pego, tiro essa culpa das minhas costas e transformo em responsabilidade, só fica sendo uma culpa, só fica sendo uma vítima e só fica sendo uma pessoa que está ali paralisada, estagnada, porque está ali no vitimismo da culpa. E a preocupação, e resolvi também falar sobre preocupação, porque eu tive essa coisa da culpa que foi forte em mim e que realmente eu sentia culpa, mas não fazia nada para mudar. E quando resolvi fazer, eu tomei realmente as rédeas assim da educação dos meus filhos, da criação dos meus filhos e tudo mudou.
Então realmente eu mudei o modo de agir com eles e dá, gente, sempre dá para fazer diferente. Então a gente tem que parar com essa coisa assim, nossa, eu fiz tudo errado, eu fui uma mãe muito autoritária até então e não consigo mudar e vou continuar assim porque agora já está tudo estragado mesmo. E aí a gente vê realmente que deu tudo errado, a criação que a gente teve, o autoritarismo e a permissividade deram errado, então a gente está vendo que os meninos viraram adolescentes difíceis e em vez da gente mudar e querer lutar para fazer tudo diferente, a gente prefere ficar ali na culpa mesmo, se vitimizando, né? Ah, o meu filho é assim, culpa minha. Ah, eu tô muito preocupada e agora o que que vai ser? Nossa, ele sai na rua e eu não sei como vai ser. Então a gente fica dessas duas prisões e não consegue viver o presente. E são duas prisões que a gente não consegue mesmo mudar nada, porque a gente não consegue mudar o passado e a gente não consegue mudar nada no futuro se a gente estiver só preocupado, né? Então, se a gente, que é diferente de planejar o futuro, é o preocupar. Então, por exemplo, eu tive esses rompantes de preocupação há pouco tempo com meu filho e vi realmente que estavam acabando com a minha saúde mental, porque eu passava a noite acordada, sendo que eu preciso confiar. E eu acho que a confiança é que muda tudo, né? Essa coisa da preocupação com o filho, porque a gente ficando preocupada sem dormir à noite, não vai deixar de acontecer o que vai acontecer lá na rua com eles, né? A nossa preocupação não vai salvar eles. Mas a nossa confiança é muito importante. Então, é isso. Eu estou aqui para responder perguntas de vocês. Teve uma mãe, eu estava falando ontem de autoritarismo, gente, do que o autoritarismo fez e me tirou da criação com os meus filhos, né? O que eu acho que foi ruim para eles com uma mãe autoritária. Então eu pontuei muitas coisas que eu achei que realmente foram prejudiciais para eles, né? Principalmente a autoestima, o desequilíbrio na autoestima, falei da incapacidade de falar sobre sentimentos, da dificuldade de assumir os próprios erros, de assumir as próprias falhas. O autorismo deixa tudo isso, né? Às vezes deixa um menino mais rebelde, às vezes um mais apático, um mais recuado, um com mais ressentimento. Então dificulta mesmo as relações baseadas em domínio, elas são bem rasas, né? As relações, e fica aquele vácuo, aquele buraco, né? As relações baseadas em confiança, elas são muito mais profundas. Então a gente tem filhos muito mais próximos quando a nossa relação foi baseada em confiança, o que é muito difícil. E me perguntaram no direct por que que a gente, mesmo sabendo de todas as falhas dos nossos pais na nossa criação, mesmo não gostando da forma como fomos criados, ou mesmo sendo contra os gritos, os castigos, a violência física e violência mental também, violência psíquica, por que que a gente repete esses comportamentos, né? Então a mãe me perguntou isso, por que que a gente repete esses comportamentos? Primeiro porque somos todos crianças feridas que a gente ainda não conseguiu chegar ali naqueles traumas, naquelas coisas que aconteceram. Então, gente, é muito importante que a gente busque isso, né? Busque o porquê. Por que que eu reajo dessa forma? Por que que quando o meu filho faz isso, eu reajo dessa forma, sendo que eu achava tão ruim quando os meus pais faziam? Então, a gente costuma falar na inteligência emocional que tem duas coisas que são certas nessa vida: a repetição e a dor, né? A repetição e a dor, elas são certas. Então, para a gente não repetir o que os nossos pais faziam, né? Não repetir o que nossos pais faziam que a gente não considera legal, que a gente não quer repetir. Atenção para isso, porque às vezes tem coisa boa que a gente pode repetir. Então, o que que a gente faz para não repetir os mesmos erros dos nossos pais? Como não repetir esses mesmos erros? Que as pessoas têm muita dificuldade, porque quando a criança faz uma coisa que te leva lá no passado e você vai reagir com as suas... Você tem a emoção diante daquilo, e se você não acessa o seu cérebro racional, então se você não tem aquela pausa que eu falei ontem de pensar antes de agir, então a gente vai agir com o cérebro primitivo. Essas reações do cérebro primitivo, normalmente, elas são reações a emoções que a gente tinha lá quando criança. Então, você vai reagir na vida adulta com o medo como você reagia lá com 2, 3 anos. Com aqueles registros de medo que foram colocados ali na parte do seu cérebro que guarda as memórias,
né? Então a gente tem uma parte no cérebro primitivo que guarda as memórias. E essas memórias são memórias aí dos primeiros 3, 6 anos de vida. Muitas dos primeiros 3. E por isso que a gente fala que às vezes está no inconsciente, porque a gente tem um apagamento dessa memória. Até 3 anos, essa memória é apagada. Então apaga-se essa memória e muitas coisas a gente não lembra. Mas por que eu reajo assim quando eu estou com raiva? Por que eu reajo assim quando eu estou com medo? Enfim, se a gente não busca tudo isso, a gente acaba repetindo o que os nossos pais faziam porque foi o que foi aprendido. Então pensa bem, a gente ficou uma vida inteira, né? Eu tenho 47 anos, então eu fiquei 47 anos, agora eu já mudei essa conexão. Então eu fiquei lá 47 anos aprendendo que quando uma criança desobedece, ela apanha, ela é xingada, quando ela erra, ela é humilhada. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não foi sempre assim na minha casa. Mas foi o que foi aprendido, que crianças precisam obedecer, crianças precisam ficar quietas, crianças precisam corresponder à vontade dos pais sempre. Então, quando um filho meu não me obedece, a minha tendência é, mesmo que eu não seja a favor daquilo que acontecia, é repetir porque foi o padrão que foi estabelecido no meu cérebro. Então, nas conexões lá, né, aquela que a gente fala que aí estão tendo as conexões ali dos neurônios, e aí a gente está ali todo dia vendo aquilo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Então, você tem uma conexão muito firme ali. Então, sempre você vai reagir, se você não parar para usar o seu cérebro racional, você vai reagir com aquelas memórias, com aquilo que foi colocado ali no seu cérebro desde quando você era pequena. Para você mudar esse tipo de reação, você precisa. Hoje a neurociência fala de muitas, para se tornar um hábito, precisa de reforçar ali, porque você pensa, eu preciso apagar aquela conexão, aquele registro de memória e transformar em outro registro de memória. Então a gente fala que esses hábitos, então na neurociência antes falava que demorava 20 dias, 21 dias você fazendo a mesma coisa todos os dias para virar um hábito. Hoje a gente já sabe que é mais de 60 vezes, né? A gente está falando em 66 vezes. 66 vezes fazendo aquilo para aquilo virar um hábito, né? Seu filho gritou, você acolheu, você consolou, você validou sentimentos, você, entendeu? Todos os dias. Seu filho gritou, seu filho xingou, seu filho mordeu, seu filho bateu. Acolhe sentimento, valida sentimento, olha no olho, vai para o lugar dele, mostra para ele, você é o adulto da relação, você é a pessoa que tem a capacidade de não agir com emoção, de agir com razão. Então somos seres racionais agindo de forma emocional sempre. E a gente age de forma emocional sempre porque a gente não aprendeu a parar durante uma emoção, a sentir, a validar a nossa emoção, respirar e escolher uma ação. É nesse intervalo entre a emoção e a ação que a gente fala que tem uma respiração, né? Então, se você está ali diante de uma raiva, de um sentimento, de uma emoção, com o seu filho, de raiva, por exemplo, que muitas vezes acessa a nossa raiva. Então, o que você precisa fazer para não reagir com o seu cérebro primitivo, com aquilo que você não quer fazer? Eu não quero bater, eu não quero colocar de castigo, doutora Ju, eu não aguento mais fazer isso com meu filho, que eu me sinto péssimo e depois eu pioro, porque eu peço desculpa, eu dou beijo e aí ele associa violência com afeto. Então vamos parar. Como que a gente vai parar essa? Como é que a gente vai parar de reagir? Primeiro, tenta entender quando vem essa emoção em você. O que essa emoção causa no seu corpo, né? Então, quando seu filho fala assim, mamãe, eu te odeio, o que você sente? Você sente rejeição. Então, você vai reagir como o bebezinho que foi rejeitado. Vai fazer birra. Ou não, vai ficar lá quietinho no cantinho, vai ficar triste, mas normalmente a gente reage, né? Quando a gente está diante de um filho que nos rejeita, a gente é que é criança. A gente vira criança ali naquele momento, gente. Então, ou a gente xinga a criança, ou a gente põe de castigo, fala, você vai me respeitar, né? Então, pensa bem, na hora dessa emoção que dispara o seu peito, o que for que acontecer, tenta saber o que o seu corpo fala, né? Vamos tentar traduzir as nossas sensações,
para a gente poder saber quais as emoções que tá ali sendo reveladas, né? Ah, meu rosto ruboriza, minha mão serra, fica tenso, meu corpo fica todo tenso, né? Eu traçando aqui, é a minha raiva vindo. O que eu preciso fazer? Não faça nada nessa hora. Você já validou os seus sentimentos, você já conseguiu saber o que você está sentindo. Respira. Respira. Então a gente fala que essa pausa que a gente faz com a respiração entre a emoção e a ação é o que nos liberta do nosso cérebro irracional. É o que nos liberta, é o que nos dá liberdade para sermos quem somos, para sermos o melhor que somos. Porque aí sim a gente pode ser seres emocionais agindo de forma racional, né? Então, em vez de ser seres racionais que agem de forma emocional, a gente pode se entregar a isso, porque essa é a grande verdade. Somos seres emocionais e podemos agir de forma racional. Porque a gente tem o córtex, o neocórtex. As crianças não têm. Então, essa é a grande diferença. A criança precisa, para se equilibrar, de um adulto que consiga fazer com que ela consiga autocontrole. Porque vocês entendem que quando eu tenho autocontrole, quando eu consigo sentir a minha emoção e dar esse intervalo para escolher a minha ação, eu me liberto primeiro da culpa, eu me liberto dessa coisa do passado, eu consigo enxergar que eu posso agir por mim, sem estar influenciada por nada. Vocês conseguem entender isso? Eu consigo mostrar, quando eu faço essa pausa entre a emoção e a ação, eu consigo revelar quem eu realmente sou. Eu consigo agir com a minha essência. Por isso que eu falo que para ser mãe e pai não dá para agir com instinto. Porque o instinto fala muito mais, né? Então o instinto tem toda uma questão de criação, de cultura, né? Então nem sempre os nossos instintos vão levar a gente para o melhor caminho. Então é preciso sim agir em alguns momentos com esse instinto, mas sempre lembrando que precisa haver essa pausa para o racional agir. E o racional agir de forma... Para você agir de forma racional, você precisa ter conhecimento. Então você precisa ir atrás e se empoderar com conhecimento. O que é melhor para o meu filho? O que eu posso fazer de bom para o meu filho? Porque a grande questão não é, mudando um pouco de assunto, né? A grande questão não é aplicar as ferramentas, que a gente sabe que tem milhões de ferramentas que levam uma educação respeitosa e habilidades socioemocionais, né? Todos nós queremos ensinar habilidades socioemocionais para os nossos filhos. Mas como que a gente vai ensinar isso para eles se a gente não consegue agir de forma racional? Que a primeira hora que esse menino te bate com 2 anos de idade, que é uma reação, é um comportamento normal para a idade, eu acho que aquilo ali é um afronto, eu acho que ele está fazendo aquilo só para me tirar do sério. Gente, todas as vezes que a gente achar, porque vocês conseguem entender que essa criança que mora dentro de nós sempre acha que o outro faz só para te tirar do sério? E às vezes não tem nada disso, muitas vezes não tem. Toda vez que a gente acha que os nossos filhos estão fazendo coisas para nos tirar do sério, é porque a gente está muito se achando o dono da... Como é que chama? Tem uma expressão, né? Dono da balachita? Tem alguma coisa assim. Então a gente está se achando, né? O centro de tudo, porque a criança está fazendo aquilo só para tirar do sério. A criança escolhe um comportamento, gente, olha para você ver. Ela tem uma emoção, ela faz a pausa, escolhe um comportamento só para te tirar do sério. Agora você que é adulto, que tem neocórtex, que tem córtex frontal, não consegue ter emoção, ter a pausa e escolher a ação. Como pode a gente pensar nisso? Que as crianças que não têm córtex, não têm a parte racional, elas têm a emoção,
né? Ficam com raiva porque a gente negou alguma coisa, elas param, respiram. E vou escolher me jogar aqui no chão, bater minha perna, bater minha cabeça na parede, me morder minha mãe, só para tirar ela do sério, né? Então a gente precisa reanalisar isso. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá, gente? Que aí vai me ajudando aqui a também ajudar vocês nessa noite aí tão estranha, né? Vocês estão achando que hoje o dia tá estranho? Eu achei que hoje o dia tá bem estranho. Eu acho que é porque a gente tá entrando na segunda semana, então, não sei, tá batendo umas coisas meio de reflexão, né? Porque na primeira semana foi tudo uma coisa meio de auê, assim, e muitas informações, e agora a gente está começando a entrar naquela fase de reflexão do que vai ser, quanto tempo vai durar, né? Então, eu pedi muito a Deus para hoje ter, falar para você só coisas boas, só coisas que realmente acrescentassem para você e fizessem você se sentirem melhores hoje, viu? Então, tô aqui para isso. Sou mãe de 3, a mais velha é um doce, meiga, carinhosa, que todo mundo ama, não responde. Mas reparei que ela está tendo uns tiques e não sei como ajudá-la. Amanda, não é para eu responder, é isso? Ela é um doce, meiga, carinhosa. Ela é tudo isso são rótulos dela, Amanda, que vieram porque ela realmente é uma menina de temperamento fácil, ou ela realmente é tudo isso, porque aí os tics ela tá escondendo alguma coisa, tem algum sofrimento aí que você ainda não conseguiu ver, tá bom? Então, às vezes até um sofrimento de não ser tão perfeita assim, de não conseguir corresponder a tanta perfeição, né? Ela é doce, meiga, carinhosa, todo mundo ama. Imagina a responsabilidade, né? E aí o tique pode estar vindo disso, mas pode estar vindo de outras coisas, pode estar vindo de algum sofrimento na escola, então tem várias coisinhas que podem. Ela só tem 3 anos. Não, ela tem quantos anos? Não, você é mãe de 3, é a mais velha. Então é importante saber, né? Ela tem quantos anos? Tem muito essa comparação com os irmãos, porque isso é muito pesado também. Ah, ela é a mais meiga, ela é a mais doce, os outros são terríveis. Então tudo isso a gente precisa analisar, tá, Amanda? Porque esse rótulo de boazinha, meiga, todo mundo ama, carinhosa, é muito pesado. É pesado para ela e para os irmãos deve ser bem difícil. Como meu filho mudou depois que aprendi disciplina positiva. É maravilhoso, né, Thaís? Como você mudou. Então, gente, vamos parar de achar que quando a gente começa a fazer as ferramentas, quando a gente começa a dedicar uma educação respeitosa, quem muda são eles, não somos nós. Então, a gente precisa saber que nós estamos empoderando, nós estamos entendendo o que é criar de forma respeitosa e como é ensinar habilidades socioemocionais para as crianças e elas aprendem. Aí você escreveu depois, eu mudei. Você mudou, Thaís. E quando a gente muda, eles mudam. Porque os nossos filhos, eles só querem se sentir amados e se sentir pertencentes. Eu falo isso em todas as minhas lives, né? Para ficar bem cravado aí no coração de vocês. As crianças só querem se sentir amadas e pertencentes. Quando elas adotam um mau comportamento, tentem enxergar além do comportamento. Tentem enxergar qual a necessidade que há por trás desse comportamento. Essa necessidade normalmente é uma necessidade de ser vista, de se sentir amada, de se sentir pertencente. É uma criança que normalmente está precisando de encorajamento, reconhecimento, presença, amor incondicional, confiança, né? Porque é isso que eles precisam. Que a gente saia do paradigma de controle, que a gente saia do controle e parta para a confiança. Quando a gente confia nos nossos filhos, tudo muda. Então, quem precisa mudar não são eles, somos nós. Eles são crianças, seres humanos que vieram para esse mundo cheio de luz própria, cheios de luz própria. Cada um com as suas capacidades e suas limitações. Diferentes dos filhos, bem diferente, muitas vezes, dos filhos que idealizamos. São filhos reais, que merecem o nosso amor. E muitas vezes a gente os ama muito, mas a gente não mostra para eles esse amor. A gente não sabe demonstrar para eles esse amor. Então, isso é o mais importante.
O mais importante, por incrível que pareça, ouçam bem, não é amá-los, é fazer com que eles se sintam amados, tá? Isso é o mais importante. Porque se o seu filho se sente amado do jeito que ele é, ele vai brilhar. Porque a luz dele está ali dentro dele, tá? Você pode apagar essa luz por um tempo. Pode. Porque a criança pode segurar aquilo tudo que ela é para atender às suas expectativas. Só que ele tem luz própria. E a gente só precisa querer enxergar isso. Oi, Ronise. Meu filho de 2 anos e 9 meses agora começou a chamar eu e o pai e todos que o contaria de chato ou chata. Ai, meu Deus, não consegui entender. Meu filho de 2 anos e 9 meses agora começou a chamar eu, o pai, todo mundo de chato, chata. Aprendeu a palavra, gente, aprendeu a palavra. E a hora que ele fala assim, chata, aí você fala fofo, chato, linda, lindo, chato. Filho, você sabe o que quer dizer chato? Você sabe o que é chato? Porque todo mundo deve ter achado lindo ele falar chato. E agora registrou. Na hora que ele falou chato, ou então ou achou lindo da primeira vez, riu. Já sei de tudo. Ele falou a primeira vez, é fofo, né? Aí todo mundo ri. Aí da segunda vez, todo mundo já fica bravo. Aí ele tá achando realmente que é uma palavra que ele deve falar. Porque ele não sabe nem o que é chato, gente. Então, em vez de você ficar falando para ele não falar chato, comece a ensinar outras coisas. Fofo, lindo. E a hora que ele falar fofo, toma um susto também. Acha lindo, aplaude. Criança, quando está aprendendo palavras, você fala assim, nossa, que fofo, bate palma. Aí ela, pronto, ela quer falar aquela palavra toda hora. Então, dá para mudar isso rapidinho. Tá vendo como que a cabeça de um adulto, uma criança fala chato e a gente acha que, leva aquilo pro pessoal, me chamou de chato, que absurdo, né? Não me respeita. Olha os meninos de hoje em dia. Os meninos de hoje em dia não respeitam pai e mãe, não. Chama o pai de chato, 2 anos e 9 meses. Não sabe nem o que é chato, gente. E a gente precisa ensinar. Filho, é fofo. Ele não é chato, ele é fofo, filho. Fofo. Ah, ele é legal demais. Muito legal. Né? E isso está me irritando. Tá vendo? Como que pode? Gente, quando eu falo assim, eu falo de brincadeira. Eu entendo vocês porque eu já fui assim. Entendeu? E a gente precisa sair desse lugar aí. A gente precisa sair desse lugar de achar que o mundo gira em torno de nós, né? Ah, não, eu levo pro pessoal. Eu acho o fim ele me chamar de chato. Um menino de 2 anos e 9 meses tem que me respeitar. Não tem que falar que eu sou chata. Tem que falar que eu sou linda, ótima, perfeita mãe. Ele não sabe o que é chato. Ele não sabe. Vamos ensinar, né? Vamos ensinar, vamos falar outras palavras que ele rapidinho, ele vai sair desse lugar aí, né? E vai falar outras palavras, ele está descobrindo palavras. A hora que daqui a pouco ele vai aprender cocô. E aí, de cada 10 palavras que ele falar, 9 é cocô. Ele vai te chamar de cocô, ele vai chamar o pai de cocô, mas não levem para o lado pessoal, porque ele aprendeu a palavra cocô e as pessoas ficaram rindo. E do mesmo jeito que quando palavrão, gente, quando a criança aprende palavrão, ela repete milhões de vezes. Porque ela vê que aquilo tira a mãe do sério, porque a mãe não quer que fale palavrão. De jeito nenhum. Então, o que a gente faz? Em vez de assustar, pôr de castigo porque falou palavrão, né? Porque aí realmente ele fica assim, gente, o que é isso, né? Porque a gente sabe o que é aquele palavrão, ele não faz a mínima ideia. Então, não leve para o lado pessoal de jeito nenhum, né? Fala assim, filho, você sabe o que é chato? Chato é uma pessoa que nos aborrece, que deixa a gente chateado, fala lindo, fala fofo. E o que tem também ele falar chato? E o que tem também ele aprender a palavra chato? Porque a gente aprendeu também, a gente foi criado para agradar todo mundo. E tem gente que realmente é muito chata. E aí a gente não fala na cara da pessoa, não. Por exemplo, você pode estar me achando uma chata aqui falando. Ninguém vai comentar assim, doutora Ju está muito chata hoje. Né? Porque todo mundo pensa em não desagradar o outro. Ah, eu não vou magoar ela falando que ela tá chata. Deixa ele falar, ele tem 2 anos, deixa ele falar o que ele quiser. Você vai direcionar, você vai guiar. E ele não vai ficar falando chato para todo mundo sempre, tá? Sai disso aí, não tem nada a ver com você, tá? E ele tá chorando muito, não quer perder. Gente, ele tem 3 anos, tá? Então, não é comportamento normal para a idade, que a gente precisa aprender o que é comportamento normal para a idade, pra gente não achar que o nosso filho é um ET.
né? Ele é uma criança de 2 anos e 9 meses como outra qualquer, tá bom? Não vai aceitar perder mesmo não, porque ele ainda não tem o cérebro formado para perder, gente. Não é igual a gente, perder é péssimo para todo mundo, só que a gente sabe perder, porque a gente já tem o cérebro desenvolvido, dá razão, e tipo assim, eu perdi agora e posso ganhar depois. Não, a criança que com 3 anos que perde, ela acha que nunca mais vai ganhar nada, né? Olha para você ver, toda criança até 5 anos, 6 anos, 6 anos eles começam a aprender a perder, até quase 6 anos. Por que eles não gostam de perder? Porque quando eles perdem no jogo, eles acham que eles são um fracasso em tudo na vida. Então, o que acontece com o menininho quando ele erra o pênalti lá no futebol? Ele se acha a pior pessoa do mundo e ele não tem o cérebro ainda formado a ponto de falar assim, não, você errou esse pênalti, um dia você vai acertar. É assim mesmo, a vida é assim, um dia você perde, outro dia você ganha, não adianta. Um dia você perde, ele acha que sempre vai perder, que ele é um derrotado, que ele não consegue fazer nada direito. Isso é assim que funciona o cérebro da criança até 6 anos. Por isso que eles não têm esportiva, né? E por isso que eu falo que às vezes tem que deixar ganhar mesmo, porque a gente sabe o que é perder, depois a gente ganha. E às vezes a gente vai deixar perder para poder explicar. Mas eles vão continuar sem entender, porque o cérebro ainda não está formado nessa parte, tá bom? Então, pensa que seu bebê, agora eu não sei qual é o seu nome, pensa que seu bebê de 2 anos e 9 meses só quer amor, só precisa se sentir amado e está aprendendo sobre a vida agora, tá? E ele tem muito a te ensinar, muito pelo que eu vi. Ele tem muito a te ensinar. Não pensa que ele está fazendo nada para te tirar do sério, não. Ele está fazendo porque ele sabe que isso faz você olhar para ele. E quando a gente mostra para os nossos filhos que o que ele está fazendo faz a gente olhar para eles, pode ser o que for, eles vão continuar fazendo, né? Então não deixe o seu filho achar que ele é só visto quando está fazendo alguma coisa que você acha errado, né? Porque aí com 2 anos e 9 meses é isso, com 4 anos vai ser outra coisa, com 6 anos outra coisa. Olhe para o seu filho também quando ele faz coisas que são bacanas, né? Porque ele vai querer repetir as coisas que você achar bacana, né? Estou levando a disciplina positiva para mães dos amiguinhos deles que também têm dificuldade com os filhos. Isso mesmo, Thaís, espalha. Né? Depois que a gente conhece, não tem volta. Meu filho tem 13 anos, ainda dá tempo de transformar nossa relação? Sempre dá tempo. Eu transformei quando o meu mais velho estava com 14 e o meu do meio estava com 12. Sequelas terão como temos, né? Mas dá para trazer para mais perto, muito mais perto. E vai junto com eles lutar para transformar. Responsabiliza pelo que você fez, pede desculpa para eles, assenta numa reunião familiar, né? Para eles não, para ele, assenta numa reunião familiar com ele, pede desculpa por tudo que aconteceu até então, sem culpar ninguém, fala que é o que você aprendeu na criação que você teve com seus pais e que hoje você sabe que existem outras formas de educar muito mais eficientes e que são mais amorosas, que são mais respeitosas. Então, que você quer fazer aquilo para ele, quer muito que ele te perdoe. E aí ele vai ressignificar no momento dele, Então, como que eu fiquei livre dessa culpa? Sabendo, né? Eu tenho a minha história, meus filhos têm a história deles. Eu errei com eles, errei. Paciência, errei, assumo a culpa e me responsabilizo por ela. Então, quando eu responsabilizo pela culpa, já deixou de ser culpa. Me responsabilizei por ela e transformei. Transformei numa relação de confiança, numa relação mais tranquila, de conexão, de afeto. E hoje eles são as pessoas que são e vão precisar curar e ressignificar algumas coisas do que eu fiz lá atrás. Ponto. É a vida deles. Travou, Ju. Agora não travou mais não, né, gente? Ixi, tá travando? Gente, voltou a travar? Preciso de vocês aí me falando. Ou mandando alguma coisa para me falar se tá travando. Nossa, gente, tem muita pergunta. Tá bacana? Tá dando para ver direitinho? Alguém põe um joinha aí ou então manda uns coraçõezinhos aqui para mim? Para falar que tá tudo certo? Vocês estão me vendo bacana? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Manda coraçãozinho aí, gente. Se vocês estão me ouvindo. Ixi. Tô travada? Ah, não, estão mandando. Ah, que bom. Um dia reflexivo, mais difícil de gerir, tá? Como lidar com dúvidas sobre sexualidade de uma adolescente? Pati,
Sexualidade, eu prometo que eu vou responder depois, tá? Então a gente tem a live de sexualidade, tá bom, gente? Que vai ser bem bacana. A live de sexualidade é na sexta-feira, vai bombar, tá? Então eu vou falar de sexualidade, de sexo e sexualidade, e tem a live de domingo que vai ser sobre dúvidas de qualquer idade, de qualquer natureza, sobre adolescência, pediatria, coronavírus. Eu não tava querendo muito falar sobre esse chato desse coronavírus não, mas também falo sobre ele, falo sobre o que vocês quiserem. Minha filha mais velha tem 9 anos, qualquer pergunta responde gritando e agressiva. Renata, ela tá entrando na adolescência, então você tem que lembrar que tem diminuição aí dos receptores de dopamina. Gente, quem tá perguntando sobre adolescência e pré-adolescência, faça uma mentoria de adolescentes, tá? Que é maravilhosa, vai transformar a sua vida com seu filho. Já tá à venda, tem no link da minha bio, mentoria para pais de adolescentes. Começa no dia 20 de abril e é imperdível. São 60 áudios que vão transformar a sua vida. Amanhã, inclusive, tem encontro online com a turma 2. E a gente já lançou a turma 3. Então, vocês, por exemplo, você que tem de 9 anos, que está com essas dúvidas, a da sexualidade do adolescente amanhã, no nosso encontro online, nós vamos falar sobre sexo, sexualidade até esgotar o assunto, tá? Então, a filha de 9 anos fica gritando e agressiva, não é para você. É por causa da transformação que o cérebro está sofrendo, tá bom? Lembra disso, Renata, não pega isso para você. Acolhe sua filha, ela está no momento que ela precisa de você. Parece absurdo aceitar. Você vai falar assim, olha, filha, não é respeitoso você falar assim comigo. Eu entendo que você esteja passando por alguns momentos difíceis. Eu quero estar aqui para te apoiar, né? Eu quero estar aqui para te ouvir. Eu sou sua escuta. Não vou ficar passando sermão. Não passa sermão. Não fica falando demais. Escuta o que ela tem para te falar. E deixa o cérebro dela ir se reorganizando. O que acontece? Lá na mentoria a gente fala isso. Diminui os receptores de dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor que faz a pessoa ficar mais tranquila e ter prazer em viver. Quando se diminui ali os receptores, ela tem essa coisa de ficar mais melancólica às vezes, mais triste. Então ela precisa de mais dopamina para poder se sentir bem, se sentir feliz. Então vem esses rompantes, essas alterações emocionais também junto. Então, é normal de todo pré-adolescente, porque a adolescência começa aos 10 anos, tá, gente? Então, 9 anos é pré-adolescente. Na menina, a pré-adolescência às vezes começa com 7,5, 8, que é quando começa o peitinho ali. Então, essa menina já tem oscilação de humor, muita oscilação de humor, muita intensidade emocional. Ela tá querendo sair de perto de você, Renata, para poder fazer as amizades. Ela tá buscando uma identidade e dependendo de como você estiver com ela vai brigar com você mesmo. E ela vai te encarar, assim, tipo, te enfrentar porque ela tá buscando a identidade dela. João está muito chorão. Só pede colo, às vezes agressivo. Tem a irmã de 9 meses e entrou para a escolinha agora. Mas um ciúmes enlouquecedor com a irmã. Não sei o que faço. Desde sempre priorizo tudo para ele. Não é para priorizar tudo para ele não, Malu. Porque é uma coisa muito importante que você tem que saber, que os irmãos não querem ser priorizados. Eles querem ser tratados, não de forma igual. Mas você tem que atender a necessidade de cada um. Tá? Então você vai atender a necessidade do seu de 9 meses e a necessidade dele. Não tem que priorizar, porque quando você prioriza também não é legal, não é bacana. Nem para o que está sendo preterido, nem para o que está sendo preferido, tá? Então isso é muito importante. O que você vai fazer? Validar sentimentos. Pode experimentar isso que eu estou te falando agora que vai dar certo. Primeira coisa, filho, a mamãe está entendendo que você está com raiva, com ciúme, se está tudo bem. Essa sensação, esse sentimento que você tem, todo mundo tem, a mamãe tem, tá? O papai tem. Quando a mamãe ganhou, a irmãzinha dela também aconteceu isso. Eu também fiquei com muitos ciúmes da vovó, com muitos ciúmes do vovô. Dá um exemplo, não sei se você tem irmã. O papai também teve muitos ciúmes. A mamãe tem ciúmes quando às vezes o papai está conversando muito com outra pessoa e não dá atenção para mim. O que a gente vai combinar agora? Todas as vezes que seu coraçãozinho apertar e você sentir essa sensação que você está sentindo aí, que pode ser ciúmes, pode ser raiva, compra o... Travou de novo, né, gente? Então, vai falando com ele sobre as sensações. Quando você tiver isso, filho, chega na mamãe e fala assim, mamãe, eu tô com ciúmes. Será que dá para você ficar um pouquinho comigo agora e largar um pouco a irmã, né? Porque olha para você ver, já te falar de cara, Malu, ter uma irmã de 9 meses é quase insuportável, tá? Ter uma irmã. Gente, é tão difícil colocar no lugar das crianças assim, eu me coloco. Ter uma irmã de 9 meses é insuportável, porque a irmã de 9 meses é tão fofa,
É tão linda que a gente sai na rua, todo mundo só olha para a irmã de 9 meses, porque 9 meses é uma idade fofa. Essa menina deve ser uma fofura, né? Então ninguém deve olhar para o João mais, né? O João deve estar lá, entrou na escolinha, tá com 3 anos, não sei, ou mais. Não, ninguém vai olhar para o João, todo mundo vai olhar para aquela fofura da irmã dele. Olha que terrível que deve ser isso para ele. Então, acolhe o sofrimento dele, valida o sentimento dele, mas, o que é muito importante, atenda às necessidades de cada um. Fala com ele para falar sobre as necessidades dele. Mãe, eu quero o seu colo agora. Filho, agora a mamãe está acabando de dar mamar para a irmã. Mamãe acabando de dar... Para o que você está fazendo, olha no olho dele. Mamãe está acabando de dar mamar para a irmã. Quando a mamãe acabar de dar mamar para a irmã, mamãe vai sentar no chão com você e ficar só com você. Só nós dois, juntinho. Porque aí ele está vendo, minha mãe está dando atenção para minha irmã agora, não é a minha vez e agora, depois ela vai ficar comigo. Porque todas as vezes você largar a irmã para ficar com ele, não é estranho? Ele deve pensar, isso é estranho. Ela deve estar fazendo isso aí, eu me colocando no lugar dele. Ela deve estar fazendo isso aí, não sei não. Tô achando que ela tá fazendo isso só para me enganar, porque ela gosta mais dela e tá... Entendeu? É porque, na verdade, eles querem ser tratados não igual, mas querem ver que você realmente tá... O que você tá falando, você tá fazendo, né? Você tem 2 filhos. E quando você fala, mamãe gosta dos 2, então mostra que gosta dos 2. Não tem que mostrar que gosta mais de um do que o outro. Não tem que priorizar um em relação ao outro. Não tem que priorizar. Na verdade, nesse momento, às vezes, você vai ter que priorizar de 9 meses, porque ela tem mais necessidades. E menos, às vezes, ele, porque ele já está mais independente. Mostra para ele que ele é um menino capaz. Coloca ele para te ajudar. Coloca ele para te fazer algumas coisas, né? Colocar roupa sozinho, tirar roupa sozinho. Às vezes, colocar roupinha para lavar lá na área. Ajudar você a colocar a mesa. Nossa, ele vai se sentir tão importante. As crianças se sentem tão bem quando a gente faz isso, né? Acabei mudando todo o assunto da culpa e da preocupação, né, gente? Mas vamos lá. Doutora, como você me ajudou também, né? Cheguei desesperada. Chegou aí desesperada. Andresa? Nossa, gente, é tanta gente que eu não vou lembrar. Que bom que eu te ajudei. Percebendo dia a dia minha mudança, graças a você. Meire. Gente, na verdade, não sou eu, tá? São vocês. Eu só tô mostrando o caminho. Então, eu encontrei esse caminho que mudou a minha vida e eu queria poder ensinar todo mundo, queria poder estar junto com todo mundo mostrando esse caminho. Só que às vezes as pessoas não querem ver, cada um tem seu tempo, esse é livre-arbítrio. Gente, uma coisa que eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Esse é, sem dúvida, o caminho do amor. E o amor está dentro da gente. Todos nós temos amor dentro da gente. Então, só que tem hora, tem gente que já está aí chegando nesse amor. E tem gente que ainda vai escolher esperar mais um pouco. E tá tudo bem, né? No final, todos vão acabar chegando ali. Em qualquer circunstância da vida, né? Que seja lá com 60 anos, quando você olhar para trás, nossa, eu podia ter feito tanta coisa diferente, mas eu vou ressignificar agora, eu vou fazer agora diferente. Então todo mundo tem chances, a vida toda a gente tem chance de mostrar amor para o outro, de mostrar amor por nós mesmos, né? Então porque a gente nasceu com o amor dentro da gente, né? Eu vi uma live linda hoje, que a menina, ela é maravilhosa, a gente pode seguir ela, tá? Vamos fazer propaganda. Não conheço, só que eu sigo. @Paulinho Oliveira, se alguém souber, @estou Paulinho Oliveira. A menina fala de amor, ela fala de que a gente nasce com amor dentro da gente. E é isso, tudo isso que eu acredito também. Todos nós temos esse amor dentro de nós, latente, assim. A gente só precisa de um momento para poder transbordar. Transbordar amor, dar amor e ser amor, né? Ser amor para todo mundo e amar as pessoas como elas são e amar as capacidades, as limitações, amar as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Para com isso que somos todos iguais porcaria nenhuma, somos todos diferentes e lindos nas diferenças. E são essas diferenças que nos tornam tão únicos, né? Tão maravilhosos.
Então, são essas diferenças que nos atraem para o outro ser humano, porque é a diferença do outro em relação a mim que me faz querer aprender com ele, que me faz querer conviver com ele. Para com esse negócio de ser igual, ninguém é igual a ninguém. E que bom, né? Todos somos únicos, todos somos... todos viemos aqui com uma luz própria e se todo mundo deixar essa luz brilhar, vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha, né? Estou com dificuldade de lidar com o comportamento do meu bebê de 2 anos e 8 meses com a chegada da irmãzinha. Muitas vezes eu me culpo por imaginar que não darei a mesma atenção depois do nascimento. Não vai dar a mesma atenção, porque você agora vai ter que dividir aí em 2, né? O amor vai multiplicar e tudo mais, mas tem a fase mais complicada, né, Ciomara? Vai ter uma fase complicada e eu vou te ajudar. Ciomara é minha paciente de consultório, tá? O único problema que tem é que mesmo que eu faça o tempo de qualidade com ele, mas ele sempre quer mais e mais. O que fazer? Thaís, os nossos filhos querem a gente o tempo todo, tá? Haja vista agora na quarentena, né, gente? Quanto mais a gente fica com eles, mais eles querem ficar, mais eles querem ficar. E é isso, porque é apaixonante estar com a mãe e com o pai, né? Não é maravilhoso poder estar com a mãe e com o pai o tempo todo? O pai e a mãe pararam de trabalhar, esses dois corriam o tempo todo e agora estão aqui. E quanto mais tempo você tiver para dar para ele, mais ele quer. Mas o tempo de qualidade continua sendo 15 minutos. E é muito importante, tá? E saber que o tempo de qualidade é você estar entregue à criança, tá? Você não conduz a brincadeira. E às vezes você fica 15 minutos lá do lado da criança sem nem fazer nada. Você tá lá entregue a ela. Tipo assim, eu estou aqui. Se a criança te chamar para brincar, se ela te chamar para rolar, para você imitar a girafa, imitar a cobra, se ela pedir para você pegar um carrinho e fingir que é uma boneca e ninar o carrinho, é com ela que vai mandar na brincadeira. Ela que vai direcionar a brincadeira. Os autores que falam sobre isso, tem um livro que chama 15 Minutos, né, com o seu filho, é um livro de um português, é um livro bem bacana, que fala que nem precisa, o ideal é nem ter um brinquedo entre você e o seu filho, é você estar entregue ali a ele mesmo nesses 15 minutos, tá? Poço sem fundo. Ah, tá acontecendo com você também, poço sem fundo, muito amor, gente. Imagina que a gente é um poço de amor e esses meninos querem a gente o tempo todo. E que bom, e que bom. Só que eles não vão poder ter o tempo todo mesmo, né? Então, dá o que dá para dar e o resto que não dá, conversa. Filho, olha, infelizmente agora não dá, porque a mamãe precisa fazer outras coisas. E pronto. Me chama de chata e velha. O de 14. Ah, não, de velha é chato, né? É sacanagem. Fala com ele, filho, escolhe outra coisa para chamar a mamãe. Chata tudo bem, mas velha? Ah, não. Então me chama de outra coisa. Às vezes chama de véia. Ei, véia, né? Do jeito que eles falam. Enfim, releva, né? Eles vão descontar na pessoa que eles mais amam mesmo. E que eles contam com o amor. Pede respeito. E tem que ver se isso você vai achar muito desrespeitoso. E se achar, olha, eu não admito que fale assim comigo. Eu não falo assim com vocês. Então, a partir de hoje, vocês não vão me chamar de chata, né? Aí já é diferente. Não é de 2 anos e 8 meses que não sabe o que está falando. O de 13 sabe, o de 11 sabe, né? Então, você vai falar com eles. Antes eu ficava orgulhosa dos meus filhos me chamar de chata. Mãe tem que ser chata mesmo. Aquelas autoritárias falam isso, né? Aquele povo autoritário que às vezes dá palestra e fala assim, mãe tem que ser chata. Mãe tem que ser chata porcaria nenhuma. Mãe tem que ser mãe, não tem que ser chata. Mãe tem que ser parceira, mãe tem que ser guia, mãe tem que ser exemplo. Agora, mãe não tem que ser chata. Às vezes a gente vai acabar sendo um pouco, né? Mas não tem que ser, não tem que ser. Quando a gente chama de chata, você, filho, eu tô sendo tão chata assim? Quando que eu sou chata com você? Pergunta. Quando que você me acha chata? E como eu poderia melhorar? Porque às vezes você tá sendo chata mesmo, né? Assume isso para você, essa responsabilidade. Pergunta, quando eu tô sendo chata? O que eu posso fazer para melhorar? Porque eu não queria ser chata para você. Eu queria ser uma mãe bacana. Como que eu faço para ser uma mãe bacana? E lógico que se ele falar que pode tudo, você fala assim, não, aí não é uma mãe bacana, aí é uma mãe permissiva, é diferente. A pessoa que faz isso com o filho não gosta do filho realmente. Que deixa ele fazer tudo, deixa ele quebrar a cara, deixa ele fazer tudo de errado. Não, eu te trato com respeito, mas eu vou te mostrar o caminho. O caminho que eu acho que é o mais correto. Então eu vou te guiar, eu vou te falar o que pode e o que não pode, né?
porque é respeitoso dessa forma, né? Isso é importante. Agradeço a Deus por conhecer a disciplina positiva e você, doutora. Beijo, Thaís. Amém. Minha filha, 4 anos, você diz várias vezes ao dia te amo. É fofo, né? 4 anos é fofo. 4 anos elas falam muito, elas declaram o amor delas, né? Muito pra gente. Gente, tá acabando a live, então eu vou parar de responder. A gente vai ter depois várias lives, né? Tem várias perguntas aqui. Nossa, gente, é muita gente que perguntou aqui, eu não respondi. Vou tentar responder algumas, mas assim, a gente vai ter outras oportunidades. A gente tem live na. A gente tem live. Ó, amanhã eu tenho uma live, gente, presta atenção. Amanhã tem uma live sobre sono e apego seguro, 9h30 da manhã, no perfil @8 horas, tá bom? Quarta-feira eu tenho uma live sobre retirada de chupeta, tá? Retirada de chupeta de forma consciente, gentil. Depois eu tenho uma live na sexta-feira sobre sexualidade, uma live no domingo sobre vários assuntos, sobre qualquer dúvida. Eu vou ficar respondendo dúvidas de vocês, tá bom? Queria terminar a live hoje. Primeiro, para as mães de adolescentes, procure a mentoria de adolescentes que vai ajudar muito vocês, tá? Eu fechei a turma do meu curso hoje, Criando com Afeto, estou muito feliz por isso, já é a 4ª turma do curso Criando com Afeto, estou muito feliz. Mas eu quero terminar com uma mensagem para vocês. Ixi, parou bem na hora. Se anime, isso tudo vai passar. Esse momento precisa ser um momento de reflexão, um momento de olhar para dentro, um momento da gente realmente encontrar as coisas que realmente valem a pena nessa vida, né? Eu acho que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. A gente estava vivendo, todos nós estávamos vivendo vidas insanas, né? Busca por coisas que não tem muita razão, muito sentido. A gente vivia em busca de coisas, né? A gente tinha perdido as nossas essências, perdido o nosso olhar para as coisas simples e a gente só estava querendo ir atrás de mais, de mais, de mais, esquecendo as prioridades. As prioridades somos nós, os nossos filhos, a nossa família, a união, os amigos. Então agora a gente está tendo tempo para poder ressignificar tudo isso, né? Tempo para poder organizar a nossa vida. Eu acredito que a gente vai ficar parado aí um tempo bem grande. Eu acredito aí talvez uns 2 meses ou mais. E eu acho que vale a pena, muito a pena a gente se organizar, que eu acho que isso que vai manter a nossa saúde mental, tá? Eu vou continuar fazendo as minhas lives, eu vou continuar em contato com vocês. Isso é uma parte do meu cuidado mental, então eu preciso disso para ficar bem. Porque eu me sinto bem assim, eu me sinto bem podendo ajudar alguém, muito bem. E então eu vou continuar nisso. Eu acho que a gente tem que procurar leitura, cursos para fazer. Aproveitem esse momento, se organizem com isso. Não é ficar naquela paranoia de que os meninos têm que estudar todo dia, mas vocês vão ver que daqui a 1 ou 2 semanas a gente vai acabar tendo que fazer uma rotininha de estudos para eles. É importante isso, porque daqui a pouco começa o tédio, daqui a pouco começa essa coisa de não ter realmente nada para fazer. Então, se realmente isso continuar aí pelos próximos 2, 3 meses ou mais, a gente precisa se organizar, né? Então, a minha mensagem hoje é de muita fé, muita esperança. Quando a gente tem fé, a gente tem esperança. E entender que o amor é o motivo de tudo, né? O amor precisa ser o motivo de tudo e a gente precisa sempre na nossa vida ir em busca de amor, né? Vamos parar com essa coisa de ir em busca de coisas. Vamos lá, vamos em busca de amor, porque é o amor que preenche a vida, com certeza. Não existe nada mais importante na vida do que o amor. E o amor por você, o amor pelos seus, o amor pelo outro, o amor pelo outro que você nem conhece, né? E a vida está nos fazendo refletir assim, porque hoje a gente está em casa, a gente fica em casa pensando também no outro, né? Então, por mais que falem pra gente que o vírus é tranquilo em criança, é tranquilo em adulto saudável, a gente está em casa para poder proteger outras pessoas, proteger os nossos pais, proteger os nossos tios, avós. Então, é muito importante que a gente pare, pense e reflita, tá? Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Teve um monte de pergunta que eu não respondi, mas eu passei o meu recado sobre a culpa e a preocupação, que eu comecei bem na culpa e na preocupação, depois mudei, mas o mais importante, culpa.
uma prisão do passado. Ela não vai te ajudar em nada. Responsabiliza e transforma. Responsabiliza e transforma. Para de achar que a culpa vai te livrar dos seus pecados, entre aspas, né? Dos seus erros. Porque a gente considera culpa aquilo que a nossa moral vai falar que é errado, né? Então, é um outro assunto também para a gente falar, mas a gente precisa pegar a culpa e transformar em responsabilização. Vamos responsabilizar e transformar. E a preocupação, a gente precisa também transformar preocupação em planejamento e em confiança. Se a gente confia nos nossos filhos, a gente vai deixar um pouco de ficar preocupado, né? A gente só preocupa porque a gente não confia, porque a gente precisa controlar, e para controlar a gente precisa preocupar, e a gente acha que para ser boa mãe tem que estar sempre preocupado com os filhos, e não é isso. Para ser boa mãe tem que estar sempre confiando nos filhos, né? Porque um dia nós vamos nos tornar desnecessárias. Quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente trabalha um pouquinho na vida para não se tornar desnecessária, mas nós vamos, se formos boas mães, vamos nos tornar desnecessárias. Quando você estiver vendo que seu filho está chegando com 17, 18, 19 anos e ele praticamente não precisa de você, ele às vezes vai atrás de um emprego, de alguma coisa para fazer para ganhar um dinheiro, às vezes ele passa numa faculdade, ele está se virando, pode saber, você foi uma mãe sensacional, porque é isso que acontece naturalmente, né? Eles vão e vão voar. Às vezes não acontece aos 17, 18, acontece aos 20, né? Mas se eles têm essa vontade de ir em busca da vida deles, né? Tá lutando por alguma coisa, tá tentando uma faculdade, tá tentando um trabalho, é porque você fez o trabalho bem feito, né? Então, isso é o mais importante. Então, um beijo grande e até a próxima live, que é amanhã de manhã, 9h30, sobre sono, tá bom? E depois de amanhã sobre retirada de chupeta, às 8 horas da noite. Vou fazer sempre às 8 da noite, tá? Beijo, gente. Boa noite.